Nós vamos começar então, não é, a leitura propriamente dita da Bhagavad Gita, né? Aqui nós temos o livro. Ele está, ó, como você pode ver, no plástico ainda. A gente vai começar hoje. Tá sem áudio aqui. Aí, top. Eu estava dizendo que a gente, né, eu ia usar esse outro aqui, mas só que ele não tinha percebido, ele está em inglês, né? Então eu vou aproveitar, então, já que nós vamos começar hoje oficialmente a leitura propriamente dita, né? Porque até então nós fizemos uma série de contextualizações, né, acerca da situação, né, da Bhagavad Gita. Mas agora então nós vamos começar com a leitura propriamente, com versos em sânscrito e exploração do significado das palavras. Nós vamos nos enriquecer muito, porque estudando o sânscrito, até tem também aí um devoto que ele assim, costuma dar, né, algumas orientações em sânscrito. A Renata também tem algum conhecimento, né, do sânscrito, e eventualmente ela pode até trazer aí alguma informação para nós também nesse sentido. Mas nós vamos aproveitar para fazer investigações do sânscrito, que é a língua mais antiga desse planeta, dessa colônia específica que é a Terra. É a única língua que permaneceu viva até então, é a mais antiga e a única que sobreviveu. As outras todas assim, sucumbiram, né? O nosso próprio português, por exemplo, o português praticado em 1500 é um português praticamente desconhecido, né, atualmente. Então, o inglês, por exemplo, o inglês praticado pelo poeta Shakespeare, em muitos casos é uma incógnita, até para os ingleses. Então, quer dizer, as coisas vão, né, mudando de forma. O sânscrito não, o sânscrito permaneceu intacto, ele permaneceu, perfeito, e nós temos a oportunidade de ter contato com uma língua que tecnicamente um fóssil vivo. Um fóssil é como se você se deparasse com um dinossauro, né? E ele estivesse vivo. O sânscrito é mais ou menos isso, ele tecnicamente, né, falando, um fóssil vivo, embora ele não seja um fóssil, ele seja vivo. Aí, tá aqui. Então a gente vai, olha só, vamos ter aí o privilégio de, né, abrir. Inclusive, se vocês quiserem, eu também tenho, tá, alguns desse Bhagavad Gita aqui, se vocês quiserem adquirir, tá? Eu tenho Bhagavad Gita para vender, tá? Se você quiser ter o livro com você para fazer anotações, porque ler no celular tem uma desvantagem, né? Você não pode fazer registros, anotações, poder pode, mas é diferente, né? E no livro não, você pode fazer, né, grafia, você pode fazer anotações, você pode realçar, e tem uma vantagem muito especial, que você pode fazer uma coisa que você não pode fazer no celular ou no smartphone. Você não tem esse privilégio de cheirar, não é? E isso faz a gente voltar ao passado, né? Na infância, né? Tem o cheiro dos primeiros livros da escola. Quando você pega os primeiros livros, né? Aqueles livros novinhos, né? Que você olha assim e abre o livro e tem aquele cheiro. Então, quando você pega um livro e cheira ele, volta para a infância, tá? Muito bem, então aqui está o Bhagavad Gita como ele é. Esse Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita que nós vamos usar para fazer a interpretação, para fazer a investigação. Existem muitos Bhagavad Gitas, existem muitas traduções para o Bhagavad Gita, tá? E algumas não são muito boas, algumas são bem simples, bem básicas, mas ainda assim são boas, porque se trata de Krishna. Tem algumas que são melhores, que assim, exploram um pouquinho mais a questão da psicologia, né, do diálogo em si. Essas são melhores, mas aquelas versões que advogam Krishna pessoalmente como sendo a pessoa suprema,
essas são as melhores, tá? Porque essas são as mais autênticas, são as mais verdadeiras. Essas são aquelas que não excluem o autor, não é, da sua abordagem. A gente sabe que, por exemplo, né, quando você vai defender uma tese na faculdade e vai fechar o curso, quando você faz o seu registro formal, você escreve a sua tese, é preciso que para cada referência tenha o autor, né? É preciso que fazer uma referência ao autor, porque senão isso é ilegal, né? Do ponto de vista técnico, é ilegal, é apropriação indébita de propriedades intelectuais, né? Isso é até crime, né? Do ponto de vista legal é crime. Então existem alguns autores das traduções do Bhagavad Gita que cometem esse crime e excluem o autor do Bhagavad Gita, que é o próprio Krishna, que é uma pessoa. Então eles tentam artificialmente, desafortunadamente, eliminar a pessoa Krishna, colocando Krishna como sendo uma hipótese, uma teoria, né, um conceito, uma abstração. E isso é uma infelicidade da parte deles, né, um erro de cálculo um pouco grosseiro, né? Se fosse isso ser colocado do ponto de vista legal, seria um crime, basicamente, né? Que é o que se faz. Porém, nós não vamos cometer esse erro. Isso é importante, começar as coisas de maneira apropriada, porque o final, né, vai ser um resultado positivo. Então aqui está o Bhagavad Gita como ele é. Esse daqui foi traduzido por Sua Divina Graça Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele não é o único Vaishnava que faz traduções do Bhagavad Gita. Existem outros Vaishnavas. Esse autor, Prabhupada, é um Vaishnava. E a tradução que ele faz é autêntica, porque o objetivo aqui é realçar a pessoa suprema, Krishna. Existem outros Vaishnavas que também têm esse mesmo temperamento, esse mesmo comportamento, esse mesmo humor, e eles também apresentam o texto do Bhagavad Gita realçando a pessoa Krishna. Tá? Então o Prabhupada não é o único, porém ele é assim o autor mais importante no Ocidente, principalmente, porque ele foi o responsável por tornar esse livro conhecido no mundo todo de uma maneira popular, profusa, né? Por exemplo, eu particularmente acho que eu não teria assim, conhecimento, né, desse conteúdo todo se não fosse a interferência dessa pessoa. Prabhupada, nós o chamamos Srila, que é um título, né? Srila, que significa um título honorífico, como por exemplo, Sua Divina Graça, Sua Santidade, Vossa Excelência, alguma coisa assim. Então Srila é um título respeitoso, né? Um pronome de tratamento que se refere à pessoa, né, do autor que escreveu, né, que comentou, na verdade, que não que escreveu o Bhagavad Gita, mas que comentou o diálogo, né, o Bhagavad Gita. Então esse é o que nós vamos utilizar por amor, por respeito, por gratidão, porque através do esforço sincero, honesto e determinado dessa pessoa, Srila Prabhupada, nós temos acesso a essa cultura, a esse conhecimento transcendental, e isso, claro, ganha de nós naturalmente o respeito e a gratidão e a devoção, né? Então aqui está o Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hare Krishna. Muito bem, então vamos lá. Eu vou então, sempre que nós formos fazer o Bhagavad Gita, ele tem 18 capítulos, tá? O primeiro é observando o campo de batalhas e tal, e o último é a perfeição da renúncia, né? Aqui, a perfeição da renúncia. São 18 capítulos, né? Se nós singularizarmos o princípio matemático aí, nós temos o fator 9. 9 é o máximo que se pode alcançar, né, na elasticidade da criptografia que descreve, né, que produz esse universo específico que nós estamos interagindo. Então a gente tem aqui uma criptografia subliminar que indica liberação. A perfeição da renúncia é renunciar ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, né? Renunciar à vida mundana e aceitar no coração a vida transcendental. Essa é a perfeição da renúncia, porque depois
não haverá mais nada a ser renunciado. Ok? E aí está, é o 18º capítulo. Então a gente vai chegar lá. Olha só, a gente tem aí um caminho aí interessante pela frente. Vem o cheiro, né? Quando você faz isso aqui, ó, ele é novo. Aí vem o cheiro também. Cheiro de livro, né? Tem gente que tem esse hábito, né? É uma espécie de toque, né? Tem gente que vai na biblioteca, eu vi um documentário sobre isso, e a pessoa vai na biblioteca e pega os livros e fica cheirando. E algumas preferem os livros mais antigos, né? Medievais, então eles pegam o livro e tocam e cheiram, e isso dá... É um fenômeno psicológico ASMR, alguma coisa assim. Existem estudos, né, sobre esse comportamento humano. Não é o meu caso ainda não, viu? Pelo menos em relação ao Bhagavad Gita, sim. Mas eu gosto muito de cheiro de livro. Cheiro de livro me lembra o jardim de infância. A primeira vez que eu entrei na escola, na minha sala, me lembro, e aquele cheiro invadiu assim a minha mente, né? As cores, né? A sala era toda colorida, cheia de brinquedos, e aquele cheiro de livros, porque tinha muitos livros, né? De histórias e tal. Então sempre que eu pego um livro, eu volto para minha sala no jardim de infância. Acho que... Muito bem, então vamos lá, né, pessoal? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Eu vou fazer o mantra de introdução. Temos ainda 5 minutinhos, é o tempo de ler o mantra, tá? Hoje é apenas isso que eu vou fazer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narantaiva Narottaman Devi Sarasvati Vyasa Tatonayam Mujiraye Nasta Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamajloke Bhakti Bhavati Naistiki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então lendo o capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. É interessante, né, que essa tradução, ok? Essa tradução é recente, né? Esse livro aqui é recente. Vocês podem ver aqui, ó, resumo, né, do conteúdo do Gita. Eu não sei se aparece na posição para vocês, que aparece ao contrário para mim, mas resumo do conteúdo do Gita, né? Poderia ser resumo do conteúdo da Gita, né? Poderia ser. Mas acontece que aqui está se referindo ao diálogo, ao livro, né? Então eu sempre menciono isso daí porque vocês vão encontrar por aí, né, quando você talvez mencionar assim, eu já li o Gita, alguém vai vir e vai querer te corrigir, vai dizer, não é o Gita que fala, é a Gita. Então você pode dar essa explicação, não, meu querido ou minha querida, eu estou me referindo ao livro, portanto é no masculino, não tem problema. Existe essa inclinação, né? E algumas pessoas preferem falar a Gita e algumas pessoas preferem falar o Gita, referindo-se ao livro. É só você contextualizar, é como Xerox ou Xerox, né? Então aí você mais ou menos meio que define aí, tá? Bom, resumo do conteúdo do Gita, verso 1. Tam tata kripaya vistam Sanjaya uvacha Sanjaya uvacha Tam tata kripaya vistam Ashrupuna kulekshanam Vishidantan nidan bhakyam Uvacha madhusudana. Então agora eu vou ler novamente, normal. Sanjaya uvacha Tam tata kripaya vistam Ashrupuna kulekshanam Vishidan nidan bhakyan uvacha madhusudana. Tradução palavra por palavra, tá? Sanjaya uvacha, Sanjaya disse tam, Arjuna, tata, assim, kripaya, por compaixão, kripaya, por compaixão. A palavra para compaixão é kripa, e kripaya,
quer dizer, agindo com compaixão ou sendo compassivo. Ashritan, abatido. Ashrupurna akula, cheio de lágrimas. Ikshanan, olhos. Vishidantam, lamentando. Vishidantam, lamentando. Idam, estas. Vakyan, palavras. Uvacha, disse. Madhusudana, ó matador do demônio Madhu. Então agora tradução e significados por sua divina graça Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. Muito bem, eu vou ler então aqui a tradução. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida e seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Repetindo, Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida e seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Muito bem, então vamos ver aqui o que Krishna disse. Só que a gente vai fazer assim, nós vamos ler o verso e também nós vamos ler o significado do verso, tá? O significado agora para esse verso. O significado, não necessariamente o significado, mas o comentário, né? É o significado dado por Prabhupada. Então, é um significado específico, particular, uma interpretação de Prabhupada. Como Prabhupada é um devoto puro, é um Shakti, Avesha, Avatar. Shakti significa potência, Avesha, vindo. Avatar significa uma alma, né? Alma, Avatar, é uma alma. Shakti com potência delegada, ou seja, é uma alma com potência que foi delegado a essa alma o potencial ou o poder justamente de falar ou representar a pessoa suprema. Então é uma alma dotada de poder, a alma dotada de potência, de Shakti. Esse é o caso de Prabhupada, um devoto puro. Então nós consideramos que os significados de Prabhupada, eles são fontes de conhecimento e nós temos aí um respeito, né? Um carinho muito profundo e forte pelo significado de Prabhupada. Muito embora não necessariamente você precisa 100% participar das opiniões, da interpretação das opiniões pessoais para temas que são temas genéricos, como por exemplo temas políticos, temas culturais, temas artísticos. Essas opiniões, quando Prabhupada colocar essas opiniões do ponto de vista político, opiniões do ponto de vista cultural e opiniões do ponto de vista científico, em muitos casos essas opiniões elas podem ser respeitadas como opiniões, mas não necessariamente você precisa 100%, né, assimilar essas opiniões. Algumas opiniões podem ser debatidas, né? Inclusive o próprio Prabhupada coloca que nada deve ser aceito fanaticamente ou cegamente, tudo deve ser colocado, né, de maneira a ser questionada. Evidentemente que nós temos que fazer isso com respeito, né, com educação, com muito respeito, porque nós estamos diante de um devoto puro. Então, quando você está lidando com um devoto puro, é preciso ter uma certa cautela, uma certa ética, existem certos protocolos para se lidar com uma pessoa assim. Muito embora eles sejam muito abertos, muito acessíveis, não significa que isso não haja protocolos para nós na relação com um devoto puro. A gente precisa ter certas precauções ao lidar com um devoto puro, tá? Então, mesmo quando nós queremos questionar uma opinião de Prabhupada, isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Isso é completamente aceitável dentro da relação entre o guru e o discípulo, em que o discípulo, ao ter uma opinião ou uma compreensão diferente da do guru, ele submete essa compreensão ao guru e vai haver ali uma interação de conhecimento. Quando o discípulo
ele apresenta uma percepção mais refinada que o guru não se sente ofendido por isso, ele se sente satisfeito, ele se sente feliz com o discípulo e automaticamente absorve aquela informação, porque os discípulos são como rios e o guru é como o oceano. O oceano não tem nenhum problema de receber água dos rios. O guru autêntico, ele não tem nenhum problema que o discípulo o supere em termos de uma observação. O guru aceita isso completamente, é como um filho, né? Um pai que é um administrador, que é um empresário, e o filho apresenta uma ideia nova que vai aumentar os lucros da empresa. O pai não se sente ofendido por essa interferência, o pai se sente orgulhoso da inteligência do filho. Da mesma forma, o guru, diante de um discípulo dedicado, perspicaz e consciente, fica satisfeito, fica feliz de ser superado pelo discípulo. Então o guru não tem nenhum problema em relação a isso. A questão é, o discípulo arrogante, pretensioso e orgulhoso quer derrotar o guru necessariamente por uma questão de derrotar. E quando o discípulo se apresenta dessa maneira perante o guru, aí o couro come. Porque o guru não tem obrigação nenhuma de tolerar a ignorância e a arrogância de um discípulo pretensioso. Então, mesmo que o discípulo tenha, digamos assim, alguma razão no que ele está falando, a pretensão e a arrogância do discípulo faz com que ele fique eliminado da sua razão. Então, ao aproximar-se do mestre com uma interpretação que seja diferente daquela que o mestre está oferecendo, isso é aceitável dentro da relação guru e discípulo. Mas o protocolo é submeter com humildade, com amor e com gratidão, oferecendo ao guru os benefícios daquela percepção. Gurudeva, porque você me potencializou com Shakti, eu consigo entender dessa forma. Se não fosse assim, certamente eu estaria por aí no mundo material vagando, procurando nas latas de lixo da existência alguma felicidade residual. Mas devido à sua compaixão, à sua misericórdia, eu estou colhendo frutos maduros que me satisfazem e me nutrem favoravelmente. Então, assim o discípulo se aproxima do guru. Devido à sua misericórdia, eu consegui compreender dessa forma. Por favor, analise e veja se isso procede. Então, o guru, diante de um discípulo assim, se sente imensamente satisfeito, imensamente feliz, imensamente agradecido. Ele agradece a Deus por ter um discípulo assim. Então, não tem problema nenhum de você apresentar conclusões que possam, eventualmente, serem diferentes da do guru. Tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. A questão é que deve ser feito de maneira protocolar, com respeito, né? E com a devida colocação. E é isso que, eventualmente, a gente vai fazer também. Tá? Existem algumas críticas sociais em relação aos escritos e aos ensinamentos de Prabhupada, e nós vamos nos deparar com isso tudo, e a gente vai ter que lidar com isso, sempre levando em consideração o seguinte fator: nós somos imensamente gratos por Prabhupada, nós somos imensamente agradecidos, nós somos imensamente endividados com ele. Então, em absoluto, de forma alguma, em nenhum momento, nós temos a menor das intenções de ofendê-lo, desrespeitá-lo, destratá-lo. Em absoluto. Não está na pauta esse contexto. Tá? A nossa gratidão é infinita, é eterna e é imprescindível. Entretanto, alguns dos pontos que estão relacionados com ciência, tecnologia ou mesmo política, essas opiniões podem ser debatidas sem problemas nenhum. Inclusive até porque todos esses conceitos se atualizam, a política se atualiza, a tecnologia se atualiza, a ciência se atualiza, então tudo isso daí, a cultura se atualiza, então tudo isso daí é debatível. Entretanto, uma coisa que permanece fixa, imutável, porém crescente, expansiva continuamente, é a devoção pura que Prabhupada tem por Krishna, é a inteligência suprema que Prabhupada tem ao apresentar Krishna como objeto de amor supremo, e isso é simplesmente encantador. É o fruto maduro, é o máximo que um ser pode oferecer aos outros seres, é o amor que esse ser sente a Deus. E Prabhupada, ele era um oceano de amor por Krishna, e porque ele era um oceano de amor por Krishna, ele afogou o mundo inteiro, o planeta Terra todo, com esse amor. E felizmente eu sou uma das
pocinhas, né, um dos laguinhos aí, né, desse planeta aí, que foi inundado por esse êxtase de amor por Krishna vindo da direção de sua divina graça. Tá, pessoal? Então acho que foi importante contextualizar isso daí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem ler o significado hoje de Prabhupada, eu vou deixar para o próximo momento, porque já é 8 horas e 10 minutos, eu não quero me estender mais. Eu não estava na pauta fazer essa menção, não é, a Prabhupada, mas veio no coração e eu deixei fluir, porque também, né, entendo que isso é muito importante, já que nós vamos começar a falar sobre os significados dados por sua divina graça no conteúdo aqui do Bhagavad Gita, e isso eu acho que foi importante ter sido dito, tá? Então eu vou parar por aqui. Namastê, Hare Krishna. Então eu acho que também não tem, né? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o que eu falei, fique à vontade, senão a gente encerra aqui e nós retomamos na quinta-feira. Muito bem, não há comentários, então vamos concluir aqui. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me. Hare Krishna, proteja-me. Namastê, então nos vemos na próxima gravação. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare